Linda, né? Massa, né, cara? Tá borbulhando, né? Água tem linda. Cuidado pra ele, não quer cair o celular. E aí toma na outra, né? Levou até ou na outra? Que pena que o elevador não tá funcionando. Vai pra outra. Dá. Era legal de ficar o elevador. Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, estamos no 4º dia de nossa viagem e aí a gente sai da nossa base em Curitiba e vai sentido Ponta Grossa visitar o Parque Vila Velha. De lá, a gente voltou para Curitiba, só que fomos direto para o bairro Santa Felicidade, onde a gente almoçou no restaurante Veneza. E depois, para concluir o dia, a gente passa também no Parque Tanguá, em Curitiba. Vamos às dicas. Parque Vila Velha é sentido Ponta Grossa. Saindo de Curitiba, sentido Ponta Grossa, tempo de viagem em torno de 1h20, 1h30. É um retão só. Vai pagar um pedágio na faixa de R$ 4,30 para moto. Os ingressos do parque podem ser comprados com antecedência via internet. Inclusive, para esse parque tem uma questão de data e horário. No caso aqui, nós fomos num sábado, e aí funcionava o parque das 9 da manhã às 13 horas. O ingresso para meia está na faixa de R$ 45. E também para a entrada no parque você paga estacionamento. Uma coisa muito bacana, brasileiro paga meia. Bem, outras dicas para ir no parque. Todo mundo fala Curitiba, tal, Paraná é frio. Não é bem verdade. Nós estivemos lá em Curitiba em novembro e estava muito calor. Temperaturas próximas de 30 graus. Então a recomendação é, além da garrafa de água, que todo motociclista deve ter na sua bagagem, levar roupas também mais confortáveis, um tênis para fazer uma caminhada, ok? Protetor solar, né? O ideal, inclusive, num dia ensolarado, num parque em Curitiba, é levar bermuda, um tênis, ok? Leve uma muda de roupa e se troque, né? Para não ficar com aquela roupa de andar de moto, com toda aquela proteção o dia inteiro. É uma boa estratégia. O parque tem uma boa infraestrutura de lanchonete, banheiro, mas nós optamos por almoçar em Curitiba, dando continuidade no bairro de Santa Felicidade. Chegando no parque, o veículo fica no estacionamento e aí a gente já tem acesso, já dentro do parque, há um translado com ônibus que sai de meia em meia hora. Esse ônibus é totalmente aberto, não tem nenhuma janela, então você continua, é bem arejado, você continua tomando vento no rosto. No deslocar desse ônibus, ele se desloca para os pontos turísticos dentro do parque. O primeiro ponto que esse ônibus para é a Lagoa Dourada. A Lagoa Dourada tem esse nome justamente pelo fato do reflexo do sol e do céu. Dependendo do horário do dia, a lagoa vai ficar bem dourada. E não é possível tomar banho na lagoa, ok? É só contemplação. A próxima parada são as furnas. As furnas são buracos que foram criados pela própria natureza. Elas medem 100 metros de profundidade com um paredão de pedra todo na lateral. E aí os pássaros, andorinhões, fazem seus ninhos. Então é muito comum você ver revoada desses pássaros no interior desse buraco. E chegamos então na última atração do parque, que são as trilhas de arenitos. Os arenitos são formações rochosas de 300 milhões de anos que tiveram seu endurecimento da areia e foram esculpidas pela ação da erosão. A grande sacada aqui nas trilhas de arenitos é que você pode visualizar algumas formas. Então o pessoal dá nome
as rochas de acordo com as formas delas. Tem diversas formas e se você começar a olhar para a pedra, você vai encontrar também uma forma particular à sua escolha. Então consumimos a parte da manhã nesse passeio do parque e depois retornamos para Curitiba, onde a gente foi direto para o bairro de Santa Felicidade para almoçar, no restaurante Veneza, onde a gente foi muito bem atendido. Saí do restaurante Veneza, a gente aproveitou para continuar fazendo pontos turísticos em Curitiba. Demos uma passadinha na Ópera de Arame, onde estava com o ingresso a R$ 35 e esse ingresso era apenas para conhecer a ópera, ok? Só para visitar o local. A dica aqui em relação à Ópera de Arame é pesquisar um pouquinho e verificar os dias e horários que tem shows. E aí já comprar o ingresso do show, para realmente aproveitar. A gente deu uma passada, estava muito cheio, nós já conhecíamos a Ópera de Arame, então a gente tomou a decisão de não adentrar no parque, pagar R$ 35 para conhecer, só visualizar a Ópera de Arame que a gente já havia conhecido, a gente achou que não seria interessante, mas eu acho que é interessante sim fazer uma visita na Ópera de Arame para assistir o espetáculo. Aí eu acho bacana, ok? Então fica essa dica aí. De lá a gente foi para Parque Tanguá, ok? O Parque Tanguá com certeza é um dos parques mais bonitos que se tem em Curitiba. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclisturismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclisturismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!